Eu gostaria de saber quem está aqui conosco pela primeira vez. Faz um sinalzinho assim com a tua mão. Uau, quanta gente. Deus abençoe. Em nome de Jesus. No 3, 1, 2, 3. Bem-vindo ao avivamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu acho que a maioria aqui já está bem situado em relação ao andamento do culto, né? Nós estamos hoje no nosso segundo episódio de uma série de 3. Semana passada nós tivemos aqui um culto onde eu, juntamente com a pastorinha, falamos um pouquinho sobre namoro, sobre relacionamentos. E eu vou falar para você que eu tenho mais de 10 anos de ministério pastoral. E nesse período foi a primeira vez que eu falei sobre relacionamento em cima do altar. É um assunto que eu não tinha explorado, é um assunto que eu não tinha abordado, mas o Espírito Santo deu uma chacoalhada em mim, porque é um assunto extremamente necessário, visto que relacionamentos são muitas das vezes motivos que levam alguém a se machucar. Em relacionamentos que não são bem estruturados, que não são bem resolvidos, sempre alguém se machuca, é inevitável. Então a gente tem que pregar sobre esse assunto a fim de que vocês, jovens, possam acertar o caminho, para que vocês possam realmente ingressar em um relacionamento e que isso seja feito de forma saudável, para que ninguém se machuque, para que ninguém saia no prejuízo. Amém? Eu queria aplaudir ao Senhor Jesus por essa banda. Glória a Deus. Vocês podem descer? Podem descer todos, que eu gostaria muito que vocês ouvissem a palavra de hoje também. Vai ser pauleira, galera. Vai ser tão pauleira que ontem eu falei assim para a pastorinha: manda mensagem para os pais dos adolescentes, para eles decidirem se vão ou não mandar os adolescentes para o culto de hoje. Que hoje, rapaz, ou você sai daqui para melhorar, ou você não volta mais depois do que eu vou te dizer hoje. Amém? Eu aprendi o seguinte: eu sou o tipo de pastor que dá pasto. Eu dou pasto, eu não pastoreio com cerca. Ok? Eu não coloco cerca. Eu dou pasto. Obviamente que eu não quero perder você, principalmente porque eu sei que por aí tem muita gente passando a mão na cabeça do pecado. Tem muita gente por aí normalizando algumas coisas que a gente sabe que ferem os princípios, né? Então, meu compromisso é falar a verdade. Tem até alguns jovens que brincam comigo: pastor, eu te amo porque tu não tem medo de ser cancelado. Eu não tenho medo. Amém? Não cancelando meu cartão, está valendo. Glória a Deus. Miquel, obrigado, pode descer também, porque se você ficar tocando, você vai me forçar a ser fofinho, e eu não quero ser fofinho hoje, cara. Pessoal, eu vou falar de um assunto que possivelmente vai falar com 90% das pessoas que estão aqui, ok? E eu já quero, com antecedência, deixar claro que a minha intenção em cima desse altar não é apontar meu dedo para você. Eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para te julgar. Muito pelo contrário, o assunto que eu vou trazer nessa noite tem como objetivo ajudar você. Amém? Ajudar você. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre como não estragar, né, o seu namoro, como não estragar a sua vida quando o assunto é viver um relacionamento. Uma coisa que eu enfatizei, uma coisa que eu falei: nossa, que estranho que é pregar sem a musiquinha. Não estou acostumado com isso. Uma das coisas que eu enfatizei é que o período de solteiro na sua vida, ele deve ser muito bem otimizado. Você tem que aproveitar, porque é a hora, é o momento que você tem para gastar a sua vida para Jesus.
Sabe? É enquanto você está aí na flor da idade, jovem, que você consegue fazer aquelas loucuras por Cristo. É nessa idade que você consegue varar as noites, que você consegue fazer vigília, ir para frente das baladas, das boates, ganhar almas. É agora, então você tem que investir a sua vida realmente para ser útil para o reino. Amém? Você não tem que ser alguém que faz mau uso da sua juventude. Salomão, certa vez, ele escreveu dizendo assim: viva de um modo onde, quando você ficar velho, você não vai ter arrependimento de olhar para trás e ver que fez mau uso da sua juventude. Então, entenda que esse momento... Ô, Miqueias, eu vou apelar para você, cara, volta aqui, eu não consigo. Não, porque, o apóstolo falou esses dias, né? Quando o profeta ia profetizar, ele chamava o músico, e o músico tocava e... Então, querendo ou não, a musiquinha, ela Deus gosta de uma musiquinha, né? Pessoal, então olha, não deixa ninguém dizer que você tem que entrar em um relacionamento, não ceda às pressões, porque a gente sabe que algumas pessoas, elas entram em relacionamentos e elas fazem isso porque elas são pressionadas. Você vai ver que os amigos pressionam a pessoa a entrar em um relacionamento, você vai ver que às vezes a família pressiona a pessoa a entrar em um relacionamento, e toda vez que você entra em um relacionamento baseado na pressão que é feita ao seu redor, a chance de você não dar continuidade nesse relacionamento é alta. Só que tem um porém: ainda que não vá adiante, ainda que você não prossiga com o relacionamento, ao sair de um relacionamento, como eu disse, alguém sempre se machuca, os danos são causados e não tem como evitar isso. Outra coisa, uma das razões que leva os jovens a se relacionarem, e esse é um problemão, cara, é a carência. Sabia? De repente quem veio aqui pela primeira vez está estranhando aqui, né? Não seja um idiota, porque a nossa proposta é falar um pouquinho sobre relacionamento, e nós queremos que de fato você possa viver uma vida onde você jamais venha olhar para trás e dizer: como eu fui idiota. Porque é essa fala de muita gente que sai de alguns relacionamentos. Elas se relacionam e ao término elas olham para trás e elas carregam essa sensação: como que eu pude ser idiota? Como que eu não percebi antes? Como que eu pude ceder a isso e viver todas essas situações que eu vivi nesse relacionamento? Enfim, então a nossa proposta é, dentro desse cenário de relacionamentos, ensinar você a viver um namoro inteligente, um amor que pensa, ok? Porque esse é um assunto, inclusive, que faz os jovens regredirem ao jardim de infância no que diz respeito ao intelecto. Falou de emoção, falou de namoro, a galera fica... Então a nossa missão é ensinar você a se relacionar de forma inteligente. Amém? Carência é um problema, cara, porque a pessoa está lá, vivendo a vida dela, está tudo meio parado, e de repente aparece alguém, e esse alguém mexe. Só que a pessoa está carente. E entrar em um relacionamento por carência é basicamente você assinar um termo reconhecendo que aquilo tem validade. Não, pode ir 1, 2, 3 meses, mas não vai vingar. Namoro, num contexto dos cristãos, visa casamento. Amém? O cristão, o filho de Deus, cheio do Espírito Santo, ele não namora para fazer test drive. Por isso que ele é muito sábio ao entrar em um relacionamento, porque a conduta do cristão determina que, ao entrar em um namoro, o próximo passo é o altar, é o casamento. Por isso que tem que ser algo muito bem decidido. Amém, gente? Nós falamos também sobre pessoas que elas não cedem à pressão, elas não cedem à carência, elas não cedem a nada. São pessoas que não se relacionam e que não querem se relacionar, porque elas idealizam um perfil de parceiro que não existe. E ela coloca uma exigência tão alta que não existe ser humano na face da terra que se encaixe. Entendeu?
são muitas as razões que levam as pessoas a entrarem em relacionamentos e se frustrarem, ok? Hoje, no nosso segundo episódio, eu quero falar um pouquinho sobre a vida real versus mundo virtual. Amém? Eu quero ler um texto com vocês lá de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, na NVI, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Vamos lá. O verso 18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós estamos aqui e nós queremos, Pai, receber a Tua palavra. Nós queremos receber, Pai, as Tuas instruções. Nós queremos abrir a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para que ao receber a Tua palavra sejamos também transformados por ela. Que toda a mente aqui nesse lugar seja levada agora cativa a Cristo. Toma, Pai, em Tuas mãos a nossa compreensão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre esse mundo virtual. A verdade é que nós vivemos em um mundo onde dentro desse mundo existe um outro mundo. O mundo da internet. É um mundo amplo, é realmente algo imenso. E obviamente eu não quero que você pense que falando desse assunto, eu estou desencorajando você a usar a internet. Muito pelo contrário, a internet ela é muito boa. A internet trouxe muitas facilidades. Hoje é muito fácil você pegar seu celular e rapidinho você entra em um banco, você resolve várias questões financeiras ali. Antigamente tinha que ir ou diretamente na agência, ou tinha que ir em uma casa lotérica. Hoje, no celular você resolve. Você consegue fazer pesquisas. Você quer saber sobre um assunto, estudar um assunto, dá um Google. A internet ela tem muitos benefícios, né? A gente sabe que o GPS, cara, que loucura. Uma das coisas que mais me fascina é o GPS. Graças à internet, a conectividade, hoje é muito fácil você ir em um lugar que você não conhece, se baseando no GPS. Tudo isso devido à internet, tudo isso devido à conexão, né? A gente consegue fazer ligações, mensagens, enfim. Só que de contrapartida, o mau uso da internet pode ser prejudicial a você. Ao mesmo tempo que na internet a gente consegue otimizar a nossa vida, o mau uso da internet pode nos levar a pecar contra Deus. Se a gente não tomar cuidado, lá na internet existem sites, filmes, músicas, vídeos, coisas perigosas que são na verdade como veneno. Pouco a pouco vai te matando. Eu quero falar hoje especificamente sobre pornografia e masturbação. E eu não vou me segurar, vou rasgar o verbo. Porque eu quero te ajudar. Amém? Eu quero ler para você alguns dados acerca da pornografia. No mundo da internet, presta atenção, no mundo da internet, 12% de todos os sites na internet são pornográficos. Você consegue mensurar? De todos os sites, de todos os assuntos, de todos os temas, 12% dos sites que existem na internet são pornográficos. Olha isso, a cada
segundo, eu não estou falando minuto e nem hora, a cada segundo, uma média de 28 mil pessoas estão conectadas acessando pornografia, por segundo. E nisso, uma média de 3 mil dólares entram no bolso da indústria pornográfica. Você tem noção que eu estou te falando que por segundo uma média de 28 mil pessoas estão conectadas, acessando pornografia, e nisso elas estão gastando uma média de 3 mil dólares. A indústria da pornografia fatura bilhões, porque tem quem alimente. 25% de todas as buscas em mecanismos de pesquisa é sobre pornografia. Vai mensurando aí. 35% de todos os downloads da internet são de conteúdo pornográfico. Pastor, não, por que esse assunto? Porque esse assunto pode acabar com o teu relacionamento, pode acabar com você e com o seu casamento. Então sim, é necessário. Amém? E quando a gente entra nesse assunto, existem algumas mentiras que o diabo continuamente conta para os cristãos, para os filhos de Deus. A primeira é: eu não consigo. Quando o assunto é o vício, é a prática, o acesso contínuo à pornografia, muitos se utilizam desse argumento: eu não consigo parar, é mais forte que eu. Eu não consigo me controlar. Esses mesmos jovens, quando eles estão, por exemplo, em uma sala de aula, lá na escola, eles não acessam pornografia, eles não se masturbam lá. Na sala da universidade, na rua, tem que ser muito doente, né? O cara vai preso. Não faz isso, né? Na presença dos pais, ninguém faz isso. Então como assim é mais forte que eu? Como é que em várias áreas, vários momentos da vida consegue controlar, mas quando está sozinho aí, ai, é mais forte que eu? Se consegue controlar em determinados momentos, por que não controla quando está sozinho também? É o mesmo princípio, é resistir, é não ceder. Sabe o que é? É que as pessoas não entendem, os jovens não entendem a onipresença de Deus. Deus não está somente aqui. Você sai da porta fora, Deus está com você. Você chega na sua casa, enquanto você está lá jantando com seus pais, Deus está lá com você. Você foi para o seu quarto, Deus está lá com você também. Você fechou a porta, ficou no escuro, Deus está lá com você também. Você foi para o banheiro, Deus está lá com você também. O problema é que as pessoas ignoram isso. As pessoas pensam que só é pecado se tem alguém vendo, que daí me denuncia, mas se eu faço escondido, estou tranquilo. Todo pecado, ainda que não seja visto, que é cometido atrás de portas trancadas, no escuro, saiba que este mesmo pecado é cometido diante da presença de um Deus santo. Ainda que ninguém esteja vendo o pecado, ainda que você esteja atrás das portas trancadas, você está cometendo esse pecado na presença de um Deus santo. Você não consegue entrar no seu quarto e dizer: ô Senhor, fiquei 10 minutinhos, fiquei da porta para fora. Deus é onipresente. Ele está com você em todos os momentos, até quando você está sozinho. Amém? Outra mentira que o diabo conta: o dia que eu casar, eu resolvo o problema da pornografia. Sim, confia. Fonte: Quinto dos Infernos. Em 2018 o G1 fez uma pesquisa. O resultado foi: 45% das pessoas que consomem pornografia são casadas. Depois que você casar, se resolve? Não, se você não resolver agora,
no casamento só vai piorar. Amém, gente? Eu vou tentar ser rápido, porque eu quero liberar você rápido. Eu não quero... Da outra vez a gente demorou muito, eu sei. Eu não gosto de demorar. Amém? Aliás, eu gosto, mas eu sei que tem gente que não gosta que demore. Uma coisa que a gente precisa entender sobre casamento é que você não pode ficar prorrogando, você não pode ficar demorando resolver os seus problemas, achando que no casamento tudo vai se resolver. Quando você casa, o que já existe na sua vida hoje, no casamento, ele só amplifica, ele toma proporções maiores. É por isso que quando a gente se depara com casais jovens namorados, se já existe muita briga, muito ciúme, se já tem muita discussão, a nossa recomendação é: não case. Porque se namorando vocês já brigam assim, quando vocês casarem, a casa de vocês vai ser um Iraque, um cenário de guerra, tiro, porrada e bomba, prato voando. Não casa. O casamento só vai amplificar as coisas, só vai aumentar o que já existe. Amém, amados? O casamento não é para curar pessoas. O casamento é para pessoas curadas. Não entre ferido, não entre carregando mazelas, traumas, mochilas, bagagens. Entra curado. O casamento é para pessoas curadas. Vamos lá. Outra mentira que o diabo conta: eu sou uma aberração. E tem pessoas que estão presas a isso, e elas pensam que elas são únicas, que elas são monstros. Você não está sozinho nessa. Muitos e muitos e muitos outros estão lutando para vencer essas tentações nessa área sexual, as perversões. Tem muita gente lutando, você não é sozinho. Vai chegar um momento em que eu vou falar aqui como que a gente pode resolver isso na Bíblia. Amém, irmãos? Tá tenso, né? Eu sabia, já estava esperando. As pessoas, na grande maioria, inclusive em um contexto cristão, tem muita gente por aí querendo normalizar algumas coisas. Esses dias, eu vi um vídeo de uns caras estudando a Bíblia, com cerveja em cima da mesa, fumando um charutão, cachimbo na boca. As pessoas estão querendo, sabe? Parece que o tempo passa, a modernidade chega e as pessoas querem atualizar a Bíblia, moldar a Bíblia para que a Bíblia se adeque, né, ao seu perfil de vida, aos seus costumes, suas atitudes. E quando a gente entra nesse assunto de relacionamentos, vida sexual, acredite, estão querendo distorcer também. A gente tem testemunho de jovens que congregam nessa igreja, que na igreja anterior onde elas estavam, o pastor recomendava o sexo antes do casamento, para a pessoa já saber, né, se ia ser bom ou não, para não casar e correr o risco de ter decepção. Então assim, vai, né, faz o teste aí, não interessa se não é casado, aí se você gostar, aí você casa. Balneário, pastor, fazendo isso. Não é porque, e se você parar para ver, hoje em dia, falar desses assuntos, algumas pessoas acham até careta, é desnecessário, é brega. Não é não, não é não. Tem muita gente aí querendo dizer que é normal. De vez em quando tem que aparecer os homens de Deus e dizer: não, é normal. Não é normal. Amém, gente? Vamos lá. Eu quero falar aqui para vocês alguns motivos pelo qual eu estou falando desse assunto hoje, acerca da pornografia. A gente vai entrar agora, cada vez mais... Rapaz, a pornografia, olha só o que ela faz. Ela transforma a pessoa, criação divina, em um objeto. Ela coisifica um filho de Deus. A pornografia, ela fere tanto a maneira que você enxerga as coisas, que ela é capaz de fazer você olhar para alguém que é filho de Deus, criação de Deus,
e você tratar aquilo como um mero objeto de uso. Deus olha para aquela pessoa, para Deus, aquela pessoa é a menina dos seus olhos. Para você é só um objeto, porque a tua mente está pornificada. Para Deus é a menina dos meus olhos. Para você, um mero objeto. Tanto faz. Outra coisa, a pornografia chega em um momento que paulada agora. Chega um momento em que a pornografia não é mais suficiente. Aí nascem as aberrações como pedofilia, abuso, violência sexual. Mais de 87% dos pedófilos que são presos nos Estados Unidos, mais de 87% dos pedófilos presos nos Estados Unidos são presos à pornografia. São escravos da pornografia. Todo viciado em pornografia é um pedófilo, abusador em potencial. Pesado, né? Todo viciado em pornografia, ele é um possível pedófilo, um possível abusador. Sabia? Você vê, infelizmente, nas igrejas, eu tenho vergonha de falar isso, pastores sendo presos por abuso, por tocar em crianças. Sabe por quê? Porque o vagabundo era viciado em pornografia e nunca pediu ajuda. Pregava no púlpito, mas dentro do quarto, pornografia. Só que chega uma hora que não satisfaz mais. Aí ela vai para o nível baixo, ridículo, de tocar em pessoas. Mais de 87% dos pedófilos são presos em pornografia. A pornografia é a antessala para pecados mais graves. Lembra de Davi? Davi adulterou. Ok? A Bíblia vai dizer que em um período de guerra, onde era para ele estar guerreando com os exércitos de Israel, ele decidiu ficar no palácio. E numa bela tarde ele se levanta e ele vai na sacada. E quando ele vai na sacada, ele vê uma mulher nua, tomando banho. E ele fica olhando. Começou com a pornografia, vendo a mulher nua. Depois, adultério. Se tu entrar no casamento, por mais que tu seja, eu vou dizer, frequentador de igreja. Se tu entrar num casamento e tu for um viciado na pornografia, para tu trair a tua esposa é assim, ó. Rapidinho. Porque você perde o senso. As pessoas perdem o real valor. É só mais uma coisa. É um objeto. Amém, gente? A pornografia é como uma droga. Vicia. Você passa horas sem perceber quanto tempo passou. E a cada vez que você acessa, sempre precisa de algo pior, mais forte. A pornografia e a imoralidade roubam sua confiança e sua energia. Então eu não quero falar somente num contexto de vida espiritual. Essa prática é capaz de atrapalhar você no que diz respeito à sua vida, ao seu desempenho. Te esgota, rouba a sua energia. Você vê jovens que parecem zumbis, eles vão assim, ó. Vai ver às vezes está sendo roubado nas suas energias, na sua força. Eita Senhor amado, cada uma que Deus me coloca, cara, pelo amor de Deus. Olha só, a pornografia muda o prazer natural do sexo. É normal que um jovem com os hormônios à flor da pele, ele corresponda, né?
Mas hoje, na atualidade, os maiores consumidores de Viagra, quem não sabe, Viagra é um remedinho que levanta a pipa do vovô. Como já sugere a brincadeira, é a pipa do vovô que não sobe mais e precisa de ajuda. O jovem não, o jovem imagina. Né? Mas de tanto consumir, de tanto pornificar a sua mente, essa atitude interfere no relacionamento real, natural com pessoas. Não vai mais, precisa... Entendeu, né? Fica broxa por causa da pornografia. Aí tem que ir lá na farmácia passar vergonha e dizer que é pro amigo. Óbvio, essa é uma realidade lá fora. Aqui dentro nós temos jovens cristãos que não fazem isso antes do casamento, né? Eu só estou te mostrando realmente, de um modo geral, o que isso faz na vida de um jovem. Vamos lá. A gente já atendeu pessoas, casais de igreja, casados, no papel, com filhos, com família, que o casal tinha que sempre, antes da relação, assistir um pornozinho, para estimular, porque naturalmente já não ia mais, não funcionava. Meu Deus, excesso de pornografia faz o cérebro regredir a um estágio infantil. O cara que era para ser maduro, age como se tivesse 12 anos, quinta série. 12 anos, quinta série também dos adolescentes lá de fora. Aqui nós temos adolescentes cheios do Espírito Santo. Ok? Maduros já. 45% das pessoas com menos de 30 anos admitem enviar ou receber nudes, de acordo com uma pesquisa do site Isto É. Então isso envolve as pessoas estão presas nesse mundo. Agora eu quero que você veja a seriedade. Eu vou ver se eu disponibilizo esses dados aqui, para você ter registrado, que você deveria estar anotando, mas eu não estou vendo muita gente anotar. 1 Coríntios 6,18, que foi o texto que a gente leu, olha só o que diz aqui: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados, ou seja, os que não são dentro desse contexto de imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O que acontece? Os pecados diversos, vamos chamar assim, como a mentira, a deslealdade, a rebeldia, nós costumamos dizer que isso interfere em você no que diz respeito à vida com Deus, porque o teu espírito vai sendo afetado por conta do pecado. O pecado vai afastando você de Deus, porque ele vai enfraquecendo o teu espírito. Só que a Bíblia está dizendo que o pecado na esfera sexual, ele é contra o próprio corpo. Ou seja, assim como a mentira, por exemplo, a rebeldia é capaz de atrapalhar você na sua vida com Deus, porque machuca, fere o teu corpo espiritual. Os pecados cometidos na esfera da sexualidade machucam o teu corpo físico. Em outras palavras, você fica doente. O corpo adoece, porque é pecado contra o corpo. Da mesma forma que é possível adoecer o corpo espiritual, pecado sexual adoece o corpo físico. Tem um monte de gente doente, jovens doentes, por conta da consequência no corpo, devido ao pecado. Outra coisa, quem é o consumidor ali da pornografia, ele se torna um opositor de Cristo. Se você entender, se você entender o que eu vou te falar agora, Cristo morreu para salvar todos nós, amém? Cristo morreu para salvar o cachaceiro, o drogado, o bandido, a prostituta. Cristo não morreu para os ricos, Cristo morreu para todos, amém? Inclusive aquela moça que você assiste lá no vídeo, ou aquele rapaz
que está lá no vídeo, Cristo morreu por ele. Cristo morreu por ela. E a vontade de Jesus é que aquela pessoa saia dessa vida para viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida na presença. Só que enquanto você está lá, acessando, consumindo os conteúdos de uma determinada pessoa, é como se você estivesse promovendo que ela continue lá. Então você se torna um opositor, porque Cristo quer que ela saia e você está lá patrocinando, promovendo. Continua aí, eu gosto. Cristo morreu por ela e você está fazendo tudo para ela continuar lá. Fica lá, fica presa nisso aí. Mulheres, eu estou falando aqui, parece que estou falando só para os homens, mas não, é para todo mundo. Tem um estudo que foi realizado, que diz o seguinte: o homem, quando olha para uma mulher que sensualiza demais, uma mulher que mostra muito as suas partes, nesse momento, a parte do cérebro que é ativada é a mesma que identifica, por exemplo, uma caixa de ferramentas, onde tem chaves de fenda, onde tem martelo, objetos utilizáveis. Quando um homem olha para você e ele é atraído pelas partes expostas, ou porque você sensualiza muito, o homem não está cativado no seu caráter. O homem está sendo atraído e o que ele vê não passa de um objeto. Um objeto que ele pode usar e depois descartar. De verdade, não moleque, um homem de verdade, mulher, ele vai amar você, não pelos teus pares de coxas, não pelos teus peitos à mostra. Um homem de Deus vai te amar pelo teu caráter. Um homem de Deus vai te amar por quem você é. Obviamente, beleza conta, né? Óbvio. Mas não adianta, né, ser toda pá e estragada por dentro. E vice-versa. Você acha que... Uma coisa eu ensino: você quer entrar no relacionamento e você garantir que você vai ter uma vida feliz, um casamento duradouro, que vai ser para o resto da vida, construir uma família maravilhosa? Antes de você entrar no relacionamento, se certifica que a pessoa com a qual você pretende se relacionar é fiel a Deus. Porque se ela for fiel a Deus, mas eu digo fiel mesmo, fiel a Deus, vai ser muito fácil dela ser fiel a você. Agora, se ela não consegue temer a Deus, não consegue ser fiel a Deus, você acha que vai ser fiel a você? Oh, glória. Vamos lá. Semana que vem eu vou ver uma forma, eu não sei, eu não sou muito ligado nessas coisas de tecnologias. Vocês viram que eu estou meio baqueado hoje, né? A pastorinha não está aqui, eu não funciono, cara. Mas semana que vem eu quero ver, eu não sei se existe a possibilidade, Luiz, da gente fazer criar um link. E nesse link as pessoas conseguirem entrar ali e colocarem perguntas, mas ficar de forma anônima, não identificar. Tem como? Isso é fácil? Amém? Então eu vou ver para fazer isso, para na próxima semana a gente fechar com perguntas e respostas. Ao longo da semana você coloca lá perguntas, né, relacionadas a esse assunto. E aí no culto, obviamente, a gente vai separar um momento para responder as principais dúvidas que surgirem no meio dos jovens. Amém, gente? Então olha só, eu já apresentei aqui que essa prática é capaz de gerar muitos danos a você, e não somente no que diz respeito à vida espiritual, ok? Então, por que eu estou falando isso? Não é porque eu quero te mostrar dados e mostrar o quanto isso é nocivo, o quanto isso faz mal. Eu quero te ajudar. E não faria sentido mostrar o quanto isso é prejudicial sem te mostrar um caminho para vencer isso. Então agora eu quero te falar, biblicamente, como que a gente vence esse negócio aí. Que é difícil, eu sei que é difícil. Eu já tive problema com isso, eu já fui adolescente, já fui jovem. Eu sou jovem ainda, mas agora sou um jovem de Jesus. Mas... Vamos lá. Ô, glória! Se você estiver anotando aí, não brinque com o pecado. Primeiro ponto, quer vencer a pornografia?
Não precisa, né? Óbvio que ninguém vai dizer quero, porque você vai estar se denunciando, né? Mas eu sei que quem está nisso quer vencer, cara, porque é uma parada ruim. Não brinque com o pecado. Salmo 51, versículo 2. Salmo 51, versículo 2. Salmo 51, versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Isso aqui é Davi. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha só, primeiro passo para vencer isso, para se soltar dessas correntes aí, é você reconhecer primeiro que é pecado. Porque se você é um bom cristão e você está diante de algo que você não julga ser pecado, você também não vai fazer nada para sair disso. Então o primeiro passo é entender que isso é pecado. Isso está dentro do contexto dos pecados sexuais. E como a gente leu lá em 1 Coríntios 6, isso gera danos ao teu corpo, te adoece. Se você reconhecer que é pecado, você vai ter essa atitude de Davi. Você não vai ficar projetando a culpa nos outros. Porque tem pessoas que vivem nessa situação, nessa prática, e elas quando são pegas ou algo nesse sentido, ao invés de reconhecerem, elas ficam ariscas. E elas querem justificar. Não, porque vocês condenam demais, vocês proíbem tudo, e não sei o quê, e brigam com o pastor, brigam com a igreja, Ou a outra atitude vai ser, a pastora sabe como é, né? A cara é fraca, pastor. Mas você me conhece, né? Afinal de contas, eu sou uma boa pessoa, eu tenho um bom coração. A pessoa faz tudo, ela justifica, ela cria 1000 razões e pretextos. A única coisa que ela não faz é reconhecer que é errado e se arrepender. Como Davi se arrependeu. Aqui a oração de Davi é o salmo que ele escreve quando ele está se arrependendo lá do pecado que ele cometeu com Betseba, o adultério. Quando ele matou um homem, quando ele se enfiou num lamaçal de pecado, ele escreve isso. E a primeira coisa que ele faz é reconhecer o seu erro. O problema de hoje em dia é que muitos jovens permanecem no pecado, porque ao invés de se arrependerem, eles ficam se justificando. Não, eu quer saber, eu estava estressadão, e aí querendo ou não, dar uma aliviada, né, pastor? Aí eu fui lá e pá. Cria motivos, razões justificativas, e não se arrepende. Olha só o que Davi fez. Davi, vamos analisar algumas palavras que aparecem ali no Salmo 51. Primeiro ele falou, lava-me. Lava-me. A oração dele foi, Senhor, lava-me. O que ele faz ali? Ele reconhece que está sujo. Amém? Então o primeiro passo é reconhecer que isso te suja, isso te mancha. O que ele diz? Eu mesmo reconheço minhas transgressões. Ou seja, Senhor, eu estou errado. Eu reconheço os meus pecados, não estou aqui para me justificar. Muito pelo contrário, eu reconheço. Você vai ver Davi, ele viveu cada situação que você não faz ideia. Primeiro que ele era rejeitado dentro da sua própria casa, excluído. Ele foi perseguido pela liderança dele. Ele foi traído diversas vezes por pessoas próximas. Ele teve que se esconder em uma caverna para preservar a sua vida por conta de Saul que queria matar ele. Só que quando ele vai se expor diante de Deus e confessar, ele não chega dizendo, Senhor, eu pequei porque minha vida foi difícil, aquela galera me perseguiu, eu tal. Ele diz, Senhor, os meus problemas são meus problemas, agora o que eu faço são escolhas minhas, eu estou errado. Olha só, outra fala de Davi, meu pecado sempre me persegue, ou seja, ele reconheceu que estava preso. Sabe quando eu mudei? Eu já fui viciado em pornografia. Sabe quando eu mudei? De verdade? Quando eu percebi que eu estava escravo. Começou com uma zoeirinha e não sei o quê. E
quando eu me dei conta, puxa vida, eu estou escravo disso aí. Aí me acendeu o alerta, o senso. Se você acha que é normal, cara, e não reconhecer que você está preso, dificilmente você vai sair dessa. Contra ti pequei, Davi disse. Isso fala sobre o temor pela presença. Eu sei, presta atenção, eu sei que tem níveis de jovens aqui. Como eu disse, você está na flor da idade, seus hormônios estão gritando. Eu sei que tem jovens aqui que são jovens de oração, jovens de jejum, tem vida com Deus. Mas chega um momento ali que dá aquela resbalada e cai. Mas você chora. Eu lembro, cara, bem no início da minha conversão, quando estava na igreja. Eu era obreiro na igreja. Obreiro. Vida com Deus. Aquela coisa linda, primeiro amor. E um belo dia, eu caí. Vi uma imagem, aquela imagem mexeu comigo e enfiei o pé na jaca. Sabe o que eu fiz depois? Minha vida não prestou mais, sério. Quase que eu entrei em depressão. Porque eu chorava, cara. Chorava. Eu sei que tem muitos assim. Acontece isso. Mas você chora, você reconhece que é errado, isso te faz mal. Já tem um outro lado. Tem um jovem que faz e acha que é normal. Top. E não mexe mais com ele. Isso indica uma coisa: o temor de Deus foi embora. E uma vez que o temor de Deus vai embora, você fica suscetível a todo tipo, os mais diversos erros. Davi reconheceu: contra ti pequei, ou seja, a tua presença, Senhor. E outra coisa, ele reconheceu que era pecador. Você tem uma natureza que sempre vai buscar, a sua natureza humana sempre vai buscar se inclinar para aquilo que é errado. Sempre. Se você não entender que você precisa sair dessa condição de velho homem e assumir uma identidade em Cristo, porque quem venceu o pecado foi Cristo. Se você estiver em Cristo, você vence o pecado. Mas enquanto você achar que consegue vencer na sua própria força, não vai dar muito certo. Então, primeiro passo: não brinca com isso. Reconheça que é errado. Segundo, esteja em ambientes seguros. Vamos ler rapidinho Tiago 5,16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora 1 João 1,9, por gentileza. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só. Uma coisa eu aprendi: quem não confessa a tentação vai confessar pecado. A Bíblia está dizendo que o fato de você procurar uns aos outros ali é você procurar uma liderança, viu? Procurar o pastor, procurar um líder maduro, alguém que vai te ouvir, não vai expor a sua vida, não vai te entender, vai te ajudar. Quando você confessa, o pecado, ele é como um monstro que vive no escuro. O pecado é tipo isso, ele é como um monstro que vive no escuro. Quando a luz aparece, quando esse monstro é exposto à luz, ele morre. Ele se alimenta do escuro. Um exemplo, para facilitar a compreensão, ok? Então, quando você confessa um pecado, a Bíblia está dizendo que isso traz cura sobre você. Traz cura, traz libertação. Confessar é como acender a luz. O pecado que não é confessado, ele é na verdade, presta atenção, um segredinho que você mantém entre você e o diabo.
Ah, virou padre agora, pastor, que tem que ficar se confessando? Não, não é isso. Não vou te mandar rezar 50 Pai Nosso, 30 Ave Maria. Vou te ajudar. Só o simples fato, a simples ação de confessar, de falar, de trazer isso à luz, isso por si só já é poderoso, já traz cura. Então, ó, se você está anotando, eu falei, não brinque com o pecado, leve isso a sério, esteja em ambientes seguros, ou seja, traga luz para a sua situação, traga luz para o seu problema. Terceiro, descubra onde estão os seus parafusos soltos. Salmo 139, 23. Salmo 139, 23. Olha só. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Olha o que Davi está falando. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Ou seja, o salmista está olhando para Deus e dizendo assim, Senhor, olha para a minha vida, porque eu sei que se eu olhar aqui eu sou bem limitado e eu não vou conseguir ver certas coisas. Agora, me avalia o Senhor, olha para mim e identifica, me mostra aquilo que é errado para que eu possa alinhar a minha conduta diante do Senhor. Eu não estou falando aqui besteira, eu estou falando, primeiro, experiência ministerial, e segundo, a gente estuda. A maioria das vezes a prática da pornografia, a masturbação, nada mais é do que o fruto aparente. Não é o problema em si, tem uma raiz. Por isso que você tem que identificar qual é a raiz. O que está te levando a ter esse comportamento desenfreado? Eu listei algumas coisas aqui para compartilhar com você. E aí tem gente, hoje em dia, tem uma coisa que me deixa pistola da vida, cara. É que tem uma galera querendo curar o que é espiritual com palestra e PNL Não, calma aí, eu vou fazer um reforço positivo aqui na minha mente, eu vou sair dessa. Vou instalar um drive aqui, como vai ser? Cara, é um computador agora. Tem coisa que é o Espírito Santo que tem que fazer. Davi disse aqui, oh Deus, olha para mim, Senhor, olha as minhas imperfeições, e diga para mim onde é que eu estou errando, para que o Senhor me mostre, e eu consiga mudar. Então tem coisas que você tem que trazer o Espírito Santo. O Espírito Santo, vem cá, me ajuda. Eu estou precisando dessa ajuda aqui, ó. Fazer um reforço, ficar ali. Você pode até ter uma boa intenção, mas você vai ver que não vai resolver. Tem coisa que você tem que ir na raiz, tratar a raiz. Uma das coisas que podem desencadear isso, orfandade. Qual é o papel dos pais? Pais dão validação, segurança. Família dá pertencimento. Rejeição. Presta atenção. Sexo está profundamente ligado à aceitação. A rejeição faz isso. E a pessoa vai para a internet porque lá ela se valida. Lá ela... Ou quando sai do mundo virtual e vai para o mundo real, é aquela pessoa que sofreu os impactos da rejeição e agora, para se sentir aceita, ela sai por aí se entregando para todo mundo. Para se sentir amada, para se sentir... Medo de se relacionar com as pessoas, medo de fazer amizades, porque ela tem medo de falar e não ser aceita, ela tem medo. Dor de um abuso não resolvido. Dor de uma traição não resolvida. Falta de intimidade com Deus, ausência do secreto. O que se vê, o fruto aparente, é o vício. Mas a raiz, muitas das vezes pode ser uma dessas questões aqui. E se você não tratar a raiz, o fruto vai continuar lá. Você pode até tirar ele, mas vai nascer de novo. Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Isaías 53, 5. Acerca de Jesus, acerca do que Cristo fez por nós. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Então, se hoje você está aqui e você se identifica com o que eu estou falando, se você é alguém que se sente acorrentado nisso, saiba que isso é apenas o fruto aparente, tem uma raiz que precisa ser resolvida. E Cristo tem poder para curar traumas, ausência de pai. Cristo cura tudo. Você sabia que Cristo não cura só a doença física? Cristo cura as emoções também. Quando você vê no Novo Testamento, por várias vezes os evangelhos vão narrar que Jesus estava diante das pessoas, e o texto diz: e Jesus curou a todos. A palavra curou ali, terapia, de onde vem terapia. Muitos eram curados por Jesus, não em doenças físicas, mas os seus traumas, suas emoções, feridas na alma. Jesus cura. Entender que às vezes o que você precisa fazer é resolver o que está dentro de você. Às vezes uma orfandade, uma falta de pertencimento, rejeição. E por fim, se posicione. Colossenses 3:5. Veja o que diz, Colossenses 3:5. Assim, o Senhor Jesus fará morrer dentro de vós tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Amém? Não foi isso que está escrito. Está escrito assim, ó: assim, façam vocês morrer tudo que pertence à natureza terrena. Sabe por que muita gente não sai dos vícios? Não sai do pecado? E você que anda comigo, você sabe que eu não sou o tipo de pastor que fica batendo na tecla: pecado, 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 pecado. Por quê? Se eu fico falando só do pecado, eu deixo de falar para você sobre o reino, eu deixo de falar para você sobre a vida sobrenatural com Cristo, eu deixo de falar sobre prosperidade, deixo de falar sobre muitos assuntos para ficar focando. Eu sabe que eu não é o meu perfil, amém? Mas o Senhor escolheu. Eu sei que isso pode estar ferindo seus ouvidos, ouvir um pastor falar isso em cima do altar, mas é necessário, principalmente porque é um motivo, é uma razão que destrói casamentos, destrói vidas, certo? Então tem que ser falado. E muita gente não se posiciona porque ela pensa que Jesus vai fazer isso por ela. Não, eu aceitei Jesus, agora Jesus vai vir, vai possuir o meu corpo e ele vai se movimentar. Nem sou eu mais que falo, agora é ele que fala. Ele que fala. Jesus que se move em mim. A Bíblia diz: oferecer a Deus o vosso culto racional. Isso é racional. Você está vendo a Bíblia dizer que você tem que fazer morrer as atitudes que estão ligadas à carnalidade. Ou seja, você vai ter que se posicionar, você vai ter que lutar. Lutar contra o pecado não é como se fosse você estar lá na praia, numa cadeirinha, né? Cadeirinha de praia, sentado na areia, tomando uma água de coco. Lutar contra o pecado tem mais a ver com, sei lá, um octógono, um negócio é pancadaria, irmão, porque todo dia você vai ter que lutar. O dia que você acordar e você não entender que você vai ter que lutar, você vai perder. Você vai perder a batalha, vai chegar ao final do dia, você vai estar frustrado. Mas quando você acorda e você entende que você está numa luta, você está sempre com a guarda alta. Jesus não falou assim: orem e vigiem. Jesus disse: vigiem e orem. Guarda alta, vigia. Onde é que estão as tuas fraquezas? Onde é que o inimigo pode dar rasteira? Onde é que você pode cair? Vigia e ora. Tem gente que só ora e não vigia. Ela ora muito, mas vive caindo. Amém, amados? Se posicionar. A salvação é de graça, mas ser parecido com Jesus vai te custar tudo, amém? Eu queria dizer que é o último para fechar, mas tem mais um depois desse. Efésios 5, a partir do versículo 1. Vamos ler a Bíblia, amém? Você não lê em casa, aí você vem para a igreja e o pastor faz você ficar em dia com a leitura da Bíblia. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais,
que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? A banda pode subir, para dar aquela sensação de culto que está acabando. A ASMR. Tomei remédio muito cedo hoje. Passou o efeito. Presta atenção no que eu vou te falar. Todo homem que bate na porta de um bordel, na verdade ele está procurando por Deus. Todo homem que bate na porta de um bordel, na verdade ele está procurando por Deus. Como assim, pastor? Que loucura é essa? Que heresia. Se você já foi do mundo, eu não gosto de falar do mundo porque a gente está no mundo, né? Eu sou do mundo, eu estou no mundo. Se você já não, se teve um momento que você não era de Jesus, né? Não era filho de Deus, você viveu meio trevoso, meio chapéu virado. E agora você tem Jesus na sua vida, você é satisfeito com o Espírito Santo, você consegue fazer um contraste. As pessoas que estão lá fora, na maioria das vezes elas estão envolvidas com pornografia, estão envolvidas com o sexo fora do casamento, estão envolvidas com o tabagismo, o cigarrinho de maconha, o álcool, aquele pendrivezinho que fuma assim, sabe? Elas estão tentando fazer com que através disso o que há dentro dela seja preenchido, porque todo homem nasce com uma necessidade, que é a presença de Deus. Porque todo homem tem uma origem, tudo que existe tem uma origem. O homem foi gerado em Deus, e para que o homem seja satisfeito, ele precisa estar conectado em Deus. Mas existem pessoas que vivem uma vida buscando preencher esse espaço, esse vazio, e elas optam por todas essas questões que eu te falei e muito mais. A lista é grande, mas a sensação é sempre a mesma: não preencheu. No momento foi legal, curti e tal, mas agora na hora de deitar a cabeça no travesseiro, não preencheu. E se dorme meio bebum e não consegue pensar, no outro dia acorda e ele pensa no outro dia, mas pensa, não resolveu, porque ele tentou através disso preencher, mas na verdade quem podia fazer isso era Deus. É uma necessidade que o homem tem. Deus. Dentro de você existe um lugar que pertence a Deus. Não adianta você querer preencher com pessoas. Namorado não vai preencher esse lugar, namorada não vai preencher esse lugar, drogas não vão, balada não vai preencher. Você vai curtir? Talvez, não sei, tem louco para tudo, não vai preencher. Agora, traz Deus para você, deixa Ele entrar na sua vida, para você ver se você não vai ser satisfeito. Às vezes com pouco, vivendo uma vida, sabe, mas satisfeito. Último texto, agora é o último texto, João 8:12.
Olha o que Jesus disse. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a vida eterna. Quem me segue, Jesus disse, nunca andará em trevas. Onde o pecado é forte? Nas trevas. Andar com Jesus é andar iluminado. Então esse monstrinho chamado pecado, ele morre, porque ele só tem força na escuridão. Quer vencer de uma vez por todas, e não somente isso, porque eu sei que eu falei muito disso, eu dei muita ênfase para esse assunto, mas às vezes tem outra corrente sobre você. Talvez não seja a pornografia que te aprisiona, mas outro pecado, outra. Traz Jesus, deixa Ele iluminar você. Quem anda com Jesus não vive em trevas. Só trazer Jesus, andar com Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Eu gostaria que, se possível, você fechasse os seus olhos. Com os olhos fechados, eu queria encorajar você a abrir o seu coração. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato, e há de ser que, se alguém abrir a porta, eu vou entrar na vida dessa pessoa. Feche seus olhos nesse momento. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, eu quero orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pai, aqui nós temos muitos jovens, adolescentes. E Senhor, eu peço que a realidade que eles possam viver no que diz respeito a vida sexual, no que diz respeito a relacionamentos, no que diz respeito a casamento, no que diz respeito a namoro, que eles possam viver, Pai, segundo os Teus moldes, segundo, Pai, o Teu parâmetro. Pai, eu quero orar nesse momento, e eu quero pedir, Espírito Santo, os que estão aqui nessa noite, e que precisam se libertar dessas amarras, dessas correntes, os que precisam sair dessa prática. A verdade, Pai, aqui sozinho será muito difícil. Por isso nós pedimos agora a Tua ajuda, Espírito Santo, sobre todo o coração. Eu quero que você entenda que, se você colocar arrependimento, se você apresentar arrependimento diante do Senhor, através desse arrependimento você vai abrir a porta para que o Senhor venha com a luz, e a luz vai iluminar, a luz vai realmente fazer você caminhar de um jeito diferente a partir de hoje. A questão é: você abre o seu coração ou você decide se manter assim? Você leva a sério a vida com Deus ou você se mantém assim? Eu gostaria que, pelos próximos minutos, enquanto a gente canta, que você permita que o Espírito Santo ministre em você. Que o Espírito Santo ministre. É Ele que convence do pecado, justiça, juízo. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Levanta essa oração a Ele. Quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver
fama, que o dinheiro, que os prazeres, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro para que todos sejam tocados agora pela unção do Espírito Santo. Eu declaro agora que o Espírito Santo traz restauração sobre você. O Espírito Santo traz restauração sobre as suas emoções. Eu declaro que o Espírito Santo nessa